Estudo sobre os anjos, parte 2. Na primeira parte do programa vimos introdução ao estudo sobre os anjos bons e anjos maus. Nessa segunda parte, tratarei especificamente sobre os anjos bons, quem são, como atuam, qual o seu papel e importância na vida dos seres humanos, qual a intervenção deles. Eles ainda atuam, continuam operando em nome de Deus em favor da humanidade? Seriam eles realmente, teriam eles aspectos de criança, como vemos em algumas lojas de artigos? Seriam eles divididos, como vemos em alguns filmes? Então, os anjos bons, como texto base, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 50 e 51. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Observamos neste texto que nosso Senhor Jesus fala dos anjos como fato, como coisas reais, como pessoas e seres reais, não como seres mitológicos. E então grave bem João, capítulo 1, versículos 50 e 51. Para Jesus, os anjos eram seres espirituais a favor do seu reino, que estaria trabalhando durante todo o seu ministério, auxiliando. Algumas perspectivas sobre anjos, antes de entrarmos propriamente na questão dos anjos bons e sua atuação. O escritor, filósofo renomado Mortimer J. Adler, em sua enciclopédia britânica, também escreveu um dos grandes clássicos do mundo ocidental, e ele diz recentemente que os anjos são um assunto mais fascinante que a ficção científica, ou a ideia de seres extraterrestres. Por quê? De acordo com a Bíblia, os anjos literalmente moldaram o curso da história humana e continuam a fazê-lo hoje. Pense no anjo caído que arquitetou astutamente a queda moral de toda a raça humana no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3. Ou então no anjo que falou e mediou a lei de Moisés, que literalmente mudou o mundo ocidental. Atos 7, 53, Hebreus capítulo 2, versículo 2. Ou ainda nos literalmente milhares de encontros angelicais através da história, na visão de indivíduos comuns e famosos, inclusive. Presidente Abraham Lincoln, o boxeador Evander Holyfield, ou as estrelas do rock George Harrison, Carlos Santana, que invoca a presença de anjos antes de cada show. Não estou dizendo com isso que eles são anjos de Deus ou não, bons ou não. O destacado místico William Blake diz que estava sob a orientação de anjos dia e noite. Então, nós também teremos mais à frente, no terceiro programa, a visão também de anjos terríveis do Apocalipse, cujo poder sobre a natureza e a humanidade é tão aterrorizante que simples mortais não conseguem compreendê-lo. Aos anjos que ministram a Cristo quando das suas tentações no deserto e no Getsêmani, e que assistiram à igreja primitiva, Mateus 4, versículos 6 e 11, Lucas 22, versículo 43, Atos 10, 22, Atos 12, 7, citaremos em pormenores mais à frente. Eles têm influenciado direta ou indiretamente a vida de todos sobre a terra. O mundo está, na realidade, bem interessado em anjos. Então,
é uma primeira perspectiva sobre a existência dos anjos e sua intervenção na história. Outra coisa que me tem chamado a atenção há tempo, desde que li anos atrás, é que o Dr. Billy Graham, considerado o maior evangelista do século, hoje com 94 anos de idade, começou seu ministério com 16, pregou em mais de 150 países do mundo e Dr. Billy Graham escreveu muitos anos atrás, um livro chamado Anjos, Agentes Secretos de Deus. Ele ficou surpreso ao perceber quão poucos livros havia sobre o assunto e, ao refletir, não conseguiu se recordar de ter ouvido alguma vez um sermão sequer sobre os anjos. Os anjos, todavia, não são mais ignorados hoje, quer seja no teatro, na televisão, na literatura, nos filmes, na arte, na música, e mesmo entre os céticos que às vezes parecem não conseguir evitá-lo. Os anjos estão de volta ao cotidiano. Mesmo assim, ainda acho uma pena não termos em nossas igrejas um estudo mais aprofundado e dessa carência surge a necessidade de uma explicação do que são os anjos, de quem são os anjos, se eles realmente existem, se eles pensam, se eles têm inteligência. E são essas perspectivas que eu quero trazer em linguagem simples, não em linguagem técnica, em jargão técnico, teológico, mas de uma forma que seja compreensível, não falando acima da cabeça de ninguém, mas permitindo que você possa compreender de uma forma direta o trabalho desses seres espirituais. Bom, tudo isso é para o bem e por várias razões. Primeiro, de forma inerente, intrínseca, os anjos relembram as pessoas acerca de Deus e da responsabilidade que cada um tem diante dele. Segundo, o próprio assunto de uma raça de seres espirituais traz naturalmente de volta as profundas perguntas que as pessoas têm feito através da história. Se os anjos existem, então não somos a única forma de vida no universo. E certamente não evoluímos de forma naturalesca a partir de gases interestelares, como dizem alguns, e nem de primórdios. Se os anjos realmente existem, então um mundo espiritual tem de existir, o que nos leva naturalmente de volta à questão profunda de Deus como Criador e de perguntas correlacionadas tais como: quem eu sou, de onde eu vim, qual o propósito da minha vida, para onde eu irei. Então, essas pequenas questões de introdução ao estudo dos anjos, também quero ainda sobre o Dr. Billy Graham acrescentar uma perspectiva que eu achei maravilhosa sobre Billy Graham, no seu livro Anjos, Agentes Secretos de Deus, que ele diz que o homem ele é inábil para perceber os anjos naturalmente. E Billy Graham faz a seguinte consideração: embora os anjos possam se tornar visíveis, se assim escolherem, nossos olhos não foram estruturados para vê-los, da mesma forma que não podemos ver as dimensões de um campo nuclear, nem a estrutura dos átomos, e tampouco a eletricidade que flui através do fio de cobre. Nossa habilidade para perceber a realidade é limitada. A gazela da floresta suplanta em muito nossa capacidade no que diz respeito à habilidade do olfato. Os morcegos possuem um sistema de radar extremamente sensível. Alguns animais podem ver coisas no escuro que estão fora do alcance da nossa vista. As andorinhas e os gansos possuem sofisticados sistemas de direcionamento que parecem chegar às raias do sobrenatural. Portanto, por que devemos pensar que seja estranho o homem não ser capaz de perceber as evidências da presença dos anjos? Então, essas foram as considerações do Dr. Billy Graham. Eu fiz alguns resumos particulares sobre os anjos bons. Já de início, vamos pegar assim de Gênesis a Apocalipse aquilo que percebemos, talvez não citando tudo, mas por alto, por fatos importantes que tiveram a intervenção e participação direta
dos anjos. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, logo ao serem expulsos, Deus colocou uma classe de anjos para proteger o Éden. E aqui eu já aproveito para falar sobre isso novamente, que tratamos no programa anterior. Os anjos estão divididos em... Os seres espirituais e angelicais dividem-se em anjos, querubins, serafins e arcanjo. Então, esses anjos, como eu disse lá na introdução, do grego ângelos, do hebraico malek, significa mensageiro. Querubim, constituído para proteger. Serafins, ardendo, ou constituído de fogo, pedras afogueadas. E arcanjo, anjo principal. E então falaremos um pouco sobre eles. Logo no início, quando Adão e Eva pecam, Deus coloca, para que eles não voltem ao jardim do Éden, Deus coloca alguns querubins. Tá? Isso está em Gênesis 3:24, protegendo o acesso ao jardim. Quando Abraão vai ser instruído e orientado sobre o pecado que estava ocorrendo em Sodoma e Gomorra e sobre sua preeminente destruição, ele recebe a presença de seres espirituais em formas de homem. Então é bom tratar já sobre isso aqui. Teologicamente, é quando os anjos apareciam como homens, é chamado de teofania, teofanismo, esse fenômeno. Então Abraão conversou com eles, falou com eles, recebeu, hospedou-os como se fossem homens. Eles puderam até comer, só que depois de uma conversa ou outra, Abraão percebe que não está falando com seres normais, mas com o próprio Senhor. E ao chegar na cidade de Sodoma e Gomorra, Ló também percebe que aqueles homens são diferentes, hospeda-os em sua casa, e os homens de Sodoma e Gomorra, acometidos da luxúria, do pecado, das práticas homossexuais, ou sodomita, da onde parte e origina-se etimologicamente o termo sodomia, diz que eles pedem a Ló que retirem aqueles homens para fora, que na verdade eram anjos, para coabitarem com eles. Isso está em Gênesis capítulo 19, versículo 5. E aqueles seres deixam a população cega, e logo depois vem um juízo destruindo toda aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Os anjos também impediram a morte de Isaac, quando Deus faz o teste a Abraão, pedindo seu filho não para matar, mas para testar o coração de Abraão, que não podia ter filho, e Deus pede que ele imole o seu filho. Quando Abraão está para cometer esse ato, o anjo do Senhor aparece e disse a Abraão: não faça isso, porque agora sei que temes a Deus. Gênesis 22:12. Um anjo também se revela na estrada. Deus se revela em sonho para o neto de Abraão, chamado Jacó, capítulo 28:12, e Jacó diz que tudo que ele conseguisse ele ia devolver a Deus. E num sonho, no meio do caminho para a terra do seu tio, Labão, capítulo 28:12, Jacó diz que vê uma escada e nela os anjos de Deus desciam e subiam, similar ao que Jesus diz na leitura oficial que fizemos. Depois Jacó também brigou com o anjo e recebeu o nome de Israel, príncipe que luta com Deus e vence, Gênesis 32:28. Agora entra um dos maiores personagens da história da Bíblia, cujo nome é citado mais de 800 vezes, Moisés. Os anjos apareceram para Moisés, primeiro no meio de uma sarça, como anjo do Senhor. Êxodo 3:2. Um anjo feriu de morte aos primogênitos do Egito. Conforme a história, o anjo acompanhou os israelitas no deserto durante os 40 anos de peregrinação. E eu quero dar uma pausa ainda para qualificar e definir um pouco mais a questão dos anjos. A palavra anjo aparece cerca de 300 vezes em 24 livros da Bíblia. Isso não inclui, entretanto, outros termos também utilizados para designá-los, como mencionei antes: estrelas da manhã, querubins, serafins
espíritos ministradores e vigias, como também são conhecidos. Ao todo, o termo anjo e seus equivalentes encontram-se em 35 dos livros da Bíblia, ou seja, mais de 50% deles. O que são os anjos? É importante afirmarmos: os anjos são seres espirituais criados por Deus antes da criação do universo. Jó diz que quando os filhos da alva cantavam jubilosamente a Deus. Isso está em Jó capítulo 38, versículo 7. Foram criados como servos de Deus, de Cristo, da igreja, para executarem a vontade de Deus na terra. Vê Hebreus capítulo 1, versículos 6 e 14. Aparentemente, os anjos, essa é outro dado importante que se deve afirmar, aparentemente são incontáveis. Eles possuem várias patentes e capacidades, além de terem várias responsabilidades. Aí vamos ver Apocalipse capítulo 5, versículo 11, capítulo 8, versículo 2, capítulo 9, versículo 15, também de Apocalipse, e capítulo 12, versículo 7. É bom ver também Efésios capítulo 1, versículo 21, Colossenses 1, versículo 16, você vai ver que Jesus Cristo criou todos os anjos, porque Jesus existia antes de vir à Terra, na qualidade de Filho de Deus eterno. Os anjos são, sem sombra de dúvida, espíritos pessoais, são possuidores de vontade própria, Hebreus 1, 6, expressam júbilo quando da criação do mundo, já falamos, Jó 38, 7, regozijam-se quando um pecador se arrepende. Veja que o anjo, ele tem personalidade, o anjo tem emoções, ele se alegra, segundo Jesus, quando um pecador se arrepende. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 10. E demonstram preocupação e consternação, como quando o apóstolo João errou ao querer adorar um anjo. O anjo toma partido e diz que ele era conservo de João, que adorar somente a Deus. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 9. Além disso, os anjos são curiosos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. Conversam entre si. Apocalipse 14, versículo 18. Os anjos adoram a Deus. Louvam e adoram a Deus. Apocalipse 7, 11. Quando em forma humana, comunicam-se diretamente com os homens. Como já mencionei, Gênesis 19. Anjos podem comandar outros anjos. Apocalipse 7, 3, 14, 17 e 18. Os anjos podem pelejar, brigar, batalhar, guerrear contra demônios. Daniel, profeta Daniel, Antigo Testamento, capítulo 10, versículo 13. Apocalipse 12, versículos 7 e 8. Eles aparecem em sonhos, como a José, o padrasto de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 20. Visivelmente, como homens comuns, já mencionamos, Gênesis 18, 1 a 8, ou como seres de grande brilho ou vestidos de roupas resplandecentes, Lucas 24, versículo 4. Quando aparece diretamente a homens, o resultado invariavelmente é de choque emocional ou medo. Daí, portanto, a expressão bastante comum dos anjos da Bíblia: não temas, para tranquilizar os homens, por estar vendo uma coisa tão sobrenatural, tão poderosa. Lucas 1:13, Lucas 2, Evangelho de São Lucas 2:10. Apenas 3 anjos da Bíblia possuem nome: Miguel, Gabriel e Lúcifer. Os anjos são imortais e não podem morrer. Isso é uma coisa a se considerar. Falamos na introdução justamente sobre isso. Os anjos, uma vez criados, sejam eles bons ou maus, não podem morrer. Os bons
conosco estarão eternamente com o Senhor, Deus da glória, Criador dos céus e da terra, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas os anjos maus, como falaremos no terceiro programa, também não podem morrer após a sentença, a última sentença, o último juízo, estarão para sempre no lago de fogo, condenados. O que mais podemos considerar? Veremos que são incrivelmente poderosos e possuem grande inteligência e sabedoria. Utilizam-se das mesmas medidas que os homens, Apocalipse 21:17, e podem comer tanto comida humana quanto comida angelical. Gênesis 19:3, Salmo 78, versículos 23 a 25. Grave isso. Os anjos podem comer comida humana, Gênesis 19:3, e uma comida angelical. As coisas ocultas são para Deus e saberemos no dia certo, quando atingirmos um novo corpo, ao sermos transladados com Cristo Jesus. Então, a última referência à comida angelical, Salmo 78, versículos 23 e 25. Seguindo o nosso bate-papo, nosso programa Examinai as Escrituras sobre os anjos, têm aparentemente corpos espirituais, embora nunca se casem. Lucas, Evangelho de São Lucas, os anjos não se casam, não procriam, já foram criados numa numeração interminável. Lucas capítulo 20, versículos 35 e 36. Isso não implica necessariamente que não possuam sexo. Subentende-se, não podemos afirmar. Em seu estado natural, os anjos podem mover-se em velocidades tremendas e não estão confinados a espaços de tempo como nós. Podem se fazer presentes em grande número, e isso num espaço bastante limitado. 7 demônios, por exemplo, habitavam no corpo de Maria Madalena. Vamos ver sobre os anjos maus, trataremos isso com maior propriedade, a questão da possessão por esses anjos. E os anjos são incrivelmente poderosos, né? Pedro trata a questão com modéstia ao afirmar que eles são maiores em força e poder do que os homens. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Então vamos lá. Outras considerações. Paramos em Moisés, acompanhou os israelitas no deserto por 40 anos. Êxodo 23, 23. Um anjo visitou a Josué. E esse anjo que visita Josué, todas as vezes que ele aparece distinto dos outros anjos mensageiros. Ele é chamado de o anjo do Senhor. Está lá em Josué capítulo 5, versículos 14 e 15, ele diz para Josué que ele é o príncipe dos exércitos do Senhor. Em outros textos, veremos ele como o anjo do Senhor. Um anjo trouxe mensagem a Gideão. Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Juízes, capítulo 6, Antigo Testamento, 6º livro da Bíblia, 7º livro da Bíblia, na verdade. Juízes, capítulo 6, versículos 11 e 12. O anjo também pronunciou o nascimento de Sansão, considerado o homem mais forte, para o seu pai Manoá. Juízes, capítulo 13, versículo 3. E esse anjo é chamado de o anjo do Senhor. Conforme autoridades teológicas, catedráticos teológicos, pelo fato de ele se apresentar como o anjo do Senhor, num distintivo, não como outros anjos do Senhor. E ele até fala com Jacó: porque queres saber o meu nome, se é maravilhoso. Então, para as autoridades catedráticas, teológicas, esse anjo do Senhor é ninguém menos do que o próprio Jesus teofanizado, numa aparição anterior à sua vinda à terra, como nascido de Maria. Jó os chama de estrelas da alva. Capítulo 38 de Jó, versículo 7. Em quase todos os salmos, os anjos aparecem como instrumentos de verdadeiro louvor e adoração ao Deus único, como batalhadores de Deus, como condutores de salvação, que conduz os homens à salvação. Os anjos da Bíblia reconhecem um único Deus como Criador dos céus e da terra.
guiaram o grande profeta Elias, trouxeram alimentos físicos para ele. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 5. O profeta Eliseu, envolvido, imbuído com o mundo espiritual, conhecia bem a existência desses anjos e que eram mais numerosos do que qualquer exército humano. 2 de Reis, capítulo 6, versículo 16, 17, o servo de Eliseu abre a janela da onde estavam e vê uma multidão de exércitos inimigos para prendê-los, para destruí-los, e ele fica amedrontado. Naquele momento o profeta Eliseu, mostrando íntima comunhão com Deus, diz: por que te amedrontais? Maior é o que estão conosco. E Eliseu faz uma oração a Deus pedindo que lhe abra os olhos, e ele vê carros de fogo e vê que o número do exército angelical é maior do que o exército dos inimigos. Incrivelmente revelando o poder dos anjos, um só anjo, segundo a Bíblia Sagrada, destruiu 185 mil assírios. Aí a Bíblia diz, eu até paro aqui para dizer que a Bíblia nos ressalta que o anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem. E Pedro diz que o inimigo, os demônios, andam em derredor procurando tragar, como o leão traga a sua presa. Aí raciocinamos, se há um anjo do lado de cada crente e se há um demônio também do lado de cada ser humano tentando tragá-los, existem mais seres angelicais do que os 200 bilhões de habitantes que existem na Terra. Então, um só anjo matou 185 mil assírios. Isso está em Isaías capítulo 37, versículo 36. Isaías fala de seu papel na vida do Messias vindouro, dos anjos, no caso, a saber, de nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Ezequiel teve uma revelação plena dos querubins em glória, representando toda a criação. Rosto de homem, de boi, de águia e de leão. Vê capítulos 1 e 10 de Ezequiel. Daniel viveu entre eles, entre os anjos. Vieram fechar a boca do leão. Sadraque, Mesaque e Abidnego receberam um personagem especial ao serem lançados na fornalha de fogo. Daniel teve 2 desses anjos enviados, Gabriel e Miguel, para responder sua oração. Então Daniel esteve entre os anjos. E Daniel é um fato histórico, né, comprovado pela arqueologia, que viveu na Babilônia, servo de Deus levado cativo, viveu na Babilônia, e Daniel viveu entre esses anjos. Nos demais profetas do Antigo Testamento, ou seja, entre Oséias e Malaquias, continuam atuando, auxiliando os profetas. Ainda no Antigo Testamento, Zacarias, em particular, trata de um exército deles. Já chegando ao Novo Testamento, e não o fim, porque o tema é muito abrangente, aqui por meio da vinda do Filho de Deus, que é também a maior revelação que os homens finitos tiveram de Deus, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador de toda a humanidade, os anjos começarão a aparecer de uma forma mais tremenda, né? E então eu vou ler novamente o versículo principal do nosso tema de hoje, que foi João capítulo 1, versículo 50 e 51. No 51 diz assim, João 1, 51, vou repetir, e disse-lhe, na verdade, disse-lhe quem? Jesus, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então Jesus prometeu naquele momento para os seus discípulos, e exclusivamente para Natanael, que no seu ministério os anjos estariam atuando prolificamente, de uma forma incomum, de uma forma jamais vista. Então o anjo, pelo que percebemos, é uma realidade tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e continua sendo. Os anjos anunciaram a concepção imaculada de Cristo, a sua mãe Maria e ao padrasto José. Isso está registrado em Lucas capítulo 1, versículos 30 e 34, e também em Mateus capítulo 1, 20, que é onde o anjo fala com José. Guiaram José na fuga
do maldoso e homicida Herodes para o Egito, louvaram o nascimento do Messias, o Cristo, Salvador da humanidade. Lucas 2, versículos 9 e 12. Ainda sobre os anjos bons, confortaram Jesus após a tentação no deserto. Mateus 4, 11. Atuaram no ministério de Jesus, a leitura que fizemos é João 1, 51. Levaram Jesus aos céus e confortaram os discípulos que ficaram. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. Um fato interessante, um parênteses a ser aberto, quando o centurião vem pedir pelo seu servo que está doente, Jesus diz que vai com ele à casa, ele diz: não, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, eu mesmo tenho servos às minhas ordens, e eu digo a um vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem. E Jesus disse: nunca vi fé como esta em Jerusalém. E aquele centurião estava dizendo que sabia que Jesus tinha anjos, tinha servos no mundo espiritual, que ao momento que Jesus ordenasse espiritualmente, o seu servo estaria curado. E Jesus disse que nunca viu fé como essa em todo Israel. Os anjos também comunicaram a Pedro sobre Cornélio, capítulo 10, versículo 3, libertaram Pedro da prisão. Veja a atuação dos anjos intervindo na história física dos seres humanos e dos servos de Deus. Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo 12, versículo 7, corrigindo. Foram porta-vozes de Deus, Hebreus capítulo 2, versículo 2. E são em milhares de milhares, Hebreus capítulo 12, versículo 22. Os anjos queriam pregar a palavra de Deus, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 12. O Senhor voltará com seus milhares de anjos. Está lá em Tessalonicenses capítulo 4. Então, esse segundo programa nosso vem trazer essa visão geral sobre os anjos. Lá, ainda posso dizer, acrescentar sobre os anjos, que eles são poderosos. Salmos 103, versículo 20, localizados, Daniel 9, 22, 23. Os anjos são santos, Jó capítulo 5, versículo 1. Pessoas como nós, mais espirituais, Apocalipse 22, 8 e 9. São imortais, Lucas 20, 36. Inumerosos, Apocalipse 5, 11. Podem aparecer como homens, Hebreus 13, 2. Muitos deles têm asas, não todos. É bom dizer isso. A Bíblia só fala que os serafins e os querubins têm asas, não outros. Muitos deles têm asas. Então, Isaías 6, 1 a 5. São obedientes, Mateus capítulo 6, versículo 10. E, na maioria dos casos, são invisíveis. Hebreus capítulo 1, versículo 34. Então, com esse segundo programa sobre os anjos bons, e deixando para você que o anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem, fique na certeza de que você, servo de Deus, está acompanhado desses anjos, que muitas das vezes protege a humanidade dos demônios, que aprenderemos na terceira parte sobre os anjos maus, livra a humanidade de acidentes, de tantas coisas que fogem da vontade de Deus, porque existe a vontade permissiva e a soberana. Então, se o diabo tentar fazer alguma coisa na vontade fora da vontade de Deus, temos anjos em favor daqueles que servem a Deus, e muitas vezes até dando livramento àqueles que não servem, para que eles se arrependam dos seus pecados e compreendam que Deus é o único Criador do céu e da terra. Então eu quero fechar esse programa com Colossenses capítulo 1, ressaltando que Jesus Cristo também, que sempre existiu, era o Verbo de Deus que se fez carne, também foi e é o Criador dos anjos. Colossenses capítulo 1, versículo 16. É o texto que eu deixo para fecharmos esse programa. Colossenses 1:16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. O que é que há nos céus? Anjos, arcanjo, querubins, serafins, e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele.
Aí Paulo acrescenta ainda falando de Cristo, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Veja que coisa. Então Jesus Cristo é o princípio e o fim. Fique atento, meu irmão. Os anjos existem, são servos de Deus, conservos nossos, são poderosos. Acrescento novamente, uma terça parte dos anjos pecaram, 33,33%, vieram com Satanás, com Lúcifer, com o anjo de luz que caiu, mas 66% deles, muito maior do que a humanidade, está a nosso favor e a serviço de Deus, e não mais pecarão. Então, fique atento a isso, espero ter ajudado de alguma forma a aumentar a sua compreensão sobre os anjos, e convido você a estar atento ao nosso terceiro programa, Examinar as Escrituras, os anjos maus. Na verdade, o terceiro programa sobre os anjos, porque já será o sexto programa. Então, fique atento. Examinar as Escrituras, oreis em nosso favor, para que Deus assim continue despertando temas interessantes que ajudem a quem tem interesse em conhecer mais da realidade do mundo espiritual. Que a paz de Cristo reine sobre vossos lares.